Vamos lá, regência. Vou começar com você da questão 12. A gente agora vai treinar com aquelas questões em que as bancas pedem a assertiva correta ou incorreta quanto à regência. Então, a gente vai começar treinando com essas questões. Você vai comigo da questão 12 até a 17. O primeiro bloco de questões é para achar o erro. Então, todas estão certas, uma está errada. Letra A. As pessoas vão à praia? Vão à praia, tá? Coisa linda, ó. Esse é o verbo ir, que indica a direção, ir a, tudo bem? Ir a. Então, as pessoas vão à praia, tá lindo, tá certo. Depois, na letra B, não me lembro de quando o conheci e o namorei. Eu quero que você vá marcando comigo aí cada verbo, ó. Esse é o verbo lembrar-se. Esse é o verbo pronominal, lembrar-se. Esse me é PIV, parte integrante do verbo. É o verbo pronominal. O verbo pronominal, ele é transitivo indireto, lembra? Quem se lembra de alguma coisa. E quem lembra, lembra alguma coisa, né? Então, quem se lembra de. Tá lindo. Outra coisa, presta atenção aqui, ó. Outro verbo importante na letra B é o namorar. O verbo namorar é VTD. Quem namora, namora alguém e não namora com alguém. Então, presta atenção à regência do verbo namorar. Segundo a norma culta, é erro dizer eu vou namorar com o fulano. Por exemplo, eu não posso dizer assim, eu vou namorar com o Marcelo. Porque se eu digo, eu namoro com o Marcelo, eu vou namorar com o Marcelo, o que vai... Você entendeu? Não é assim que você pode falar. Você vai falar assim, ó, eu namoro o Marcelo e não eu namoro com o Marcelo, entendeu? Você não namora com alguém. Segundo a gramática normativa, quando se usa a preposição com o verbo namorar, a preposição com, ela passa a ter um sentido de companhia. Ou seja, a pessoa que fala eu vou namorar com o Marcelo é a pessoa que está dizendo que vai levar o Marcelo junto quando ela for namorar alguém. É como se o Marcelo fosse a terceira pessoa. Entendeu? Quando você diz assim, eu vou namorar com o fulano vai acompanhar você e o seu namorado, entendeu? Então é por isso que não se deve dizer eu namoro com, segundo a norma culta. Então você vai dizer eu namoro o fulano, entendeu? Eu namoro o e não namoro com o. Por isso que tá linda a letra B. O verbo namorar é VTD. Na letra C, as pessoas não visam a preservação. Esse é o verbo visar, no sentido de almejar. O verbo visar, no sentido de almejar, é VTI. Quem visa, visa a. Entendeu? É, isso aí. Visam a preservação da natureza. Isso aqui é o objeto indireto. Por isso que a letra C está correta. Tá certo, a gente está procurando a errado. É isso aí, Dri. Então é por isso que é erro dizer que é namorar comigo? É erro, né? Então é erro dizer que é namorar comigo. Você vai dizer assim, quer me namorar? Quem namora, namora alguém, não namora com alguém, segundo a norma culta. Entendeu? Então não pode dizer que é namorar comigo. D. O povo prefere sujar os espaços públicos a jogar o lixo nos lugares certos. Esse é o verbo preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Ó, sujar os espaços públicos é o OD. A jogar o lixo nos lugares certos é o OI. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Entendeu? Prefere alguma coisa a outra. Isso aqui tá lindo. Erro seria dizer que, do que... Ó, vou colocar aqui o errado para você ver que seria erro. O certo é dizer quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Por isso que não foi a letra D. Resposta, letra E. Todos aspiram um mundo melhor. O erro está aqui, o aspirar, no sentido de almejar, é VTI. É verbo transitivo indireto e vem seguido da preposição a. Então, o certo teria sido dizer, todos aspiram a um mundo melhor. A banca queria incorreta, resposta, letra E. Entendeu? Tá certo?
Perfeito. Dri, o que eu estou fazendo nesse vídeo? Você está treinando regência. Daqui a pouquinho você vai ter aula de regência e pronome. O uso do o uso do lhe, com cujo, de cujo, por cujo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em pronome. Agora, questão 13, Instituto AOCP. Tem a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Você vai marcar. Agora, você vai marcar a única que esteja correta. Todas têm erro. Uma está correta. Letra A. O projeto aspira à aproximação com a comunidade. O verbo aspirar, com sentido de desejar, é VTI. Ora, então, ele pede preposição a. Se eu tenho a preposição a do aspirar e o a de aproximação, eu teria que ter acento no a. O projeto aspira à aproximação com a comunidade. A banca queria correta, não é a letra A. Na letra B, o projeto visa a aproximação com a comunidade. Veja, quem visa, esse é o verbo visar, com o sentido de almejar, desejar. E ele também é VTI. Ora, de um lado eu tenho a preposição a, do outro lado eu tenho o artigo a. A banca quer a correta, resposta letra B. Entendeu? Tá comigo? Tá raciocinando comigo? Dri, então a banca queria a certa, não é? É, por isso que é a letra B. Tá linda. Na letra C, como os adolescentes preferem mais as atividades lúdicas, quem prefere, prefere. O verbo preferir não aceita intensificações. Então, ele não aceita mais, muito. Você não pode ser, prefiro muito, prefiro antes, prefiro mais. Quem prefere, nesse caso, prefere alguma coisa. Ele está como transitivo direto, as atividades lúdicas é o objeto direto, entendeu? E ele não aceita intensificador, daí o erro da letra C. Na letra D, os policiais capixabas assistem à comunidade. Veja, o assistir aqui tem o sentido de cuidar. Quando ele tem o sentido de cuidar, lembra que a gente falou? As gramáticas tradicionais preferem VTD, assistem à comunidade, sem crase. É assistir o doente. É a mesma coisa de assistir o doente, ou seja, cuidar, dar assistência. E na letra E, os policiais capixabas visam na comunidade o que ela necessita. Tá horrível essa frase, né? Então, visam a comunidade, ou visam ao que ela necessita. Bom, ficou muito ruim, tá? De qualquer maneira, quem visa, visa a. Essa frase tá horrível. Tá até difícil consertar. Tá bom? É o verbo visar no sentido de almejar, desejar. Você está treinando aqui com o Instituto AOCP. O Instituto AOCP tem o mesmo estilo da VUNESP, Sesgran Rio. Questão 14 é VUNESP, ó. Aqui, a banca pede assinale a alternativa em que a regência está em conformidade com a norma padrão. Então, VUNESP, vem. O homem, desde sempre, ansiou em, aspirou por, pretendeu de. A VUNESP, ela sempre faz isso, aspirou de e ansiou por. Então, é só comparar as alternativas, você vai buscar aquela que esteja correta, ansiou em, aspirou por, pretendeu de, qual delas está correta? Resposta letra E. O homem desde sempre ansiou por vencer a distância. A banca queria a correta. O verbo ansiar pede preposição por, ansiar por. E aí, vou te mostrar os erros das demais. Na letra A, o homem desde sempre ansiou por vencer. E a história mostrou que ele foi capaz disso. Havia erro também aqui no final. Vá corrigindo cada alternativa. Na letra B, o homem desde sempre aspirou. Quem aspira, aspirou a vencer a distância. E a história mostrou que ele estava apto, não é disso, o apto, anote aí, apto pode vir com a preposição a ou com a preposição para. Então, você poderia dizer apto a isso ou apto para isso, tá bom? Então,
Erro aí também. 2 erros na letra B. Na letra C, o homem desde sempre pretendeu de vencer? Não. Quem pretende, pretende alguma coisa. Pretendeu vencer a distância. E a história mostrou que ele esteve apto, e aí de novo, ó, mesma coisa, ó. Apto é a ou para, tá? Então não é apto nisso. Ou você diz apto a isso ou apto para isso. Mesmo raciocínio. Erro na letra C. Na letra D, de novo, ó, VUNESP é banca de vertical, é só comparar as alternativas que você não precisa perder tempo, ó. O homem desde sempre aspirou a vencer. O aspirar pede preposição a, aspirará. E aqui, ó, o apto para isso estava lindo. Esse final estava bom. O problema aí era o início. Repito, o apto, o nome apto, ele pode vir seguido da preposição a ou para. Por isso que a letra D estava correta. E a letra E é a perfeita. Resposta, letra E. Então, na letra E, ele diz, um homem sempre ansiou por vencer a distância e a história, tá lindo isso aí, ansiar por, mostrou que ele foi capaz disso, ó, capaz de, mais isso ficou igual a capaz disso. A gente está treinando com aquelas questões bem clássicas de regência. Regência não há jeito, é treinar com questões, é treinar muitas, o maior número de questões que você puder, porque com o tempo você vai internalizando os verbos. Questão 15. Assinale a alternativa em que a regência está correta, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Nós vamos achar aí os erros de cada uma e vamos marcar aquela que esteja correta. Letra A. Durante a pandemia, ficou urgente que o governo procedesse. Atenção ao verbo proceder. Falamos sobre ele na aula passada. Quem procede, com o sentido de dar início, procede a. Então, certo seria dizer procedesse ao pagamento. Ao pagamento, tá bom? Depois, visando o bem-estar, não. Visando quem visa, no sentido de almejar, desejar, visa a, visando ao bem-estar das camadas menos favorecidas. 2 erros na letra A. Eu quero você achando os erros comigo. Vamos achando os erros? Vamos lá. B. É possível que ela prefira mais trabalhar em casa do que voltar ao escritório. É melhor ficar em casa mesmo. Ó, quem prefere, não prefere mais. Então, tira esse mais aí. Então, como é que vai ficar? É possível que ela prefira trabalhar em casa, em home office. Não prefere que ou do que, prefere a. Então, certo seria dizer, prefira trabalhar em casa a voltar ao escritório todos os dias, como antes da pandemia, quando despendia muito tempo no trânsito. Tudo bem? Então, achamos os erros aí da letra B. Letra C. A notícia da prorrogação da data do exame do Enem não agradou aos estudantes. Quem agrada, no sentido de ser agradável, agrada a. Agradou aos estudantes que haviam se preparado. Então, ó, quem agrada, agrada a. Atenção ao verbo agradar, cai muito em prova também. Esse agradar, eu queria que você colocasse aí no cantinho, sabe? Você está fazendo o seu material de regência ao longo das aulas, não tá? Então, anote aí no seu material de regência que você tem um agradar VTD e o agradar VTI. O agradar VTD é no sentido de fazer carinho. O agradar VTI é no sentido de ser agradável. São sentidos diferentes. Ele muda de regência e muda de sentido. Por exemplo, você diz assim, ó, agradava o cachorro. É o sentido de fazer carinho no cachorro. E agradava a população. É no sentido de ser agradável à população. Então, atenção que ele é um verbo que muda de sentido e muda de regência. E ele, de vez em quando, vem em prova. Vá anotando. Lembra que eu te falei para você ir anotando? Não tem jeito. Regência é assim. Foi assim que eu estudei regência na vida. E eu sempre tenho meu dicionário de regência na minha cabeceira.
Regência é assim, você vai anotando os verbos, consultando quando tiver dúvida, mas você tem que fazer o seu cadernão, porque você está se preparando para concurso. E em concurso, há aqueles verbos que sempre caem. Você está fazendo aí as questões, você está vendo comigo. Se você for juntando todos esses verbos num único material, quando você for fazer uma revisão, quando você já for estudar isso de novo, os verbos já estão lá. Você não vai mais perder tempo, entendeu? Porque você já está com os verbos organizados. Então, aproveite a aula de hoje para completar esse material, tá bom? Então, ó, coloquei aí as duas acepções do agradar, tá? A banca queria aquela que estivesse correta. Resposta, letra D. Dria, daqui a pouco eu volto aí mais com vocês, tá bom? Deixa eu só fechar aqui, voltar aqui para a letra D. Preferia trabalhar na roça, ó, quem prefere alguma coisa a outra, ó. Quem prefere alguma coisa, trabalhar na roça, cuidar das hortaliças, a viver na cidade. Ó, o preferir é VTDI. Quem prefere alguma coisa a outra. Tá lindo, tá? Gostava de acordar cedo com o canto dos pássaros e com o rumor dos animais. Tá certo? Foi. E a letra E também tem erro, porque diz aqui, ó, ela se identificou e simpatizou. O verbo, isso aqui eu já falei, mas eu quero que você anote até não esquecer mais. Simpatizar e antipatizar não são pronominais. Não são pronominais. Ó, nada de dizer eu me simpatizo, eu me antipatizo, nada de dizer isso. Isso é erro de norma culta. Então, a pessoa não se simpatiza. A pessoa simpatiza com alguém. Ela antipatiza com alguém, ela não se antipatiza. Então, na letra E, o que a VUNESP colocou? Colocou esse problema, ó. Lendo o romance, ela se identificou e simpatizou com as personagens femininas. O erro está aqui. O com está valendo, porque quem se identifica com, e quem simpatiza com. Então, com, a preposição com estava perfeita. O problema aí é colocar o verbo nessa acepção pronominal. Ele não é pronominal, entendeu? Por isso, a letra E está errada, tá bom? Isso. A preposição com está perfeita. Quem simpatiza com. Outra coisa que você vai ver, ó, eles pedem preposição com, ó, vou colocar aqui. Eles pedem preposição com, mas eles não são pronominais. Então, não tem esse negócio de simpatizar-se e antipatizar-se. Os verbos são simpatizar e antipatizar, tá? Outra coisa que a galera erra muito em prova, e eu queria que você anotasse no seu material, não confunda a regência do nome com a regência do verbo. O nome simpatia é com preposição por. Ó, eu tenho simpatia ou eu tenho antipatia por alguém. Por. Agora, quem simpatiza e antipatiza e simpatiza com. Então, não confunda, isso também é um erro comum. Ó, a regência do verbo com a regência do nome. Isso aqui é regência verbal. E isso aqui é regência nominal. Tá? Então, estou registrando para você também registrar isso aí no seu cadernão, tá? Isso cai muito em prova. Então, o erro da letra E é esse verbo aí, como nessa acepção aqui pronominal, tá bem? Então, resposta, letra D, tá certo? Dria, português não tem lógica? Regência não. Regência não tem lógica. Regência, ou você treina ou você não aprende. Esqueça a lógica de regência. Aliás, na aula passada, quando eu comecei a aula, eu falei, regência não tem lógica. Regência tem material bom. Eu trouxe um material para você que está demais. Hoje a gente vai estudar tudo de regência. Regência com pronome pessoal. Agora, dizer que tem lógica, lembra? Ah, Adriana, por que é assim? É convenção. Regência é convenção, não tem lógica. Por isso que é importante que você treine, anote, revise. Porque é um dos assuntos que a galera mais erra. Porque não gosta de estudar esse assunto, deixa de lado.
Dri, ansiosos de, eu pulei esse ansiosos de, né? Desculpe. Ó, na letra C é ansiosos por, tá? Desculpe, eu nem li o final, tá bom? Era isso que eu ia falar. Quando estava na letra D, eu falei que ia voltar, não voltei, tá bom? Então, havia erro também aqui na letra C. Ansiosos por realizar a prova o mais rápido possível, tá? Corrige aí para mim esse finalzinho da letra C aí que eu nem li, tá bom? Ansiosos por realizar, Samuel, isso aí. Dri, qual o segredo dos verbos que deixam em dúvida sobre sua transitividade? Então, o segredo é treinar, é isso que você está fazendo hoje. Veja, não há lógica, não há macete, entendeu? Ah, qual é o macete para esses verbos? Não há. Por isso que eu fiz um material para você que tem aqueles verbos que você tem que saber para resolver qualquer banca, qualquer prova. É isso que você tem que ter. Você tem que ter um material bom e estudar em cima dele. Depois dessa aula de hoje, você vai treinar com mais questões. Programe essa revisão de regência para daqui a 3, 4 semanas, para você não perder esse raciocínio. Mas regência não tem lógica, você tem que treinar, tá? E aí, com o tempo, você vai internalizando os verbos. É porque é, tá bom? Dri, e o identificou? Cadê? Que identificou? De onde vocês estão falando? Tá certo. O identificou não, é se identificou, tá certo, tá? É o verbo identificar-se com. Esse se identificou tava legal, tá? Ele é um verbo pronominal, isso aqui tava certo. O erro estava aqui. Quem se identifica com alguma coisa. Esse aqui é o verbo identificar-se com. Identificar-se com alguém, isso está perfeito, tá? Então, você diz assim, olha, eu me identifico com você, ou seja, eu tenho uma identidade com você, eu tenho uma relação com você. Regência está perfeita, por isso que eu não marquei. O erro estava aí no simpatizar, que não aceita o pronome se, tá bom? A preposição estava certa, mas o pronome estava errado. Galera que está chegando agora, o material está na descrição do vídeo, aproveite, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar em regência com pronome, a gente vai revisar a teoria, você precisa ter esse material. Baixe o material aí na descrição do vídeo e vamos embora treinar. Hoje eu quero ir até a questão 50, sem parar, esse listão aí de questões, tá? Quero ir com ele até o final. Hoje a gente vai de Sesgran Rio, VUNESP, FCC, FGV, CESP, sai de baixo. Questão 16, vamos. Agora, a gente vai treinar com aquelas questões de reescrita. Você vai comigo da questão 16. Você vai ver que essas questões aí são questões em que as bancas trocam um verbo por outro. Só que quando elas trocam um verbo por outro, você tem que estar atento à regência. Você está trocando um verbo que tem uma regência por um outro que vai ter outra regência. Cada verbo com a sua regência. Então, vou repetir. A partir da questão 16, até então, até a questão 15, era para achar o erro, era para marcar a frase certa ou a frase errada. Da 16 em diante, nós vamos treinar questões de regência com reescritura. O que é isso? A banca retira um verbo com determinada regência do texto e quer que você troque por outro que vai ter outra regência. Muita gente não percebe e acaba errando a questão porque não percebeu que cada verbo tem a sua regência e tem que tomar cuidado com isso. Vou rodar uma vinheta para a gente treinar com reescritura e regência.